Boa noite, igreja. Boa noite. Agora ficou melhor, né? Se eu não apertar o botão para abrir o som, não sai o microfone. Todo mundo me ouve bem? Amém? Tem o pessoal aí do fundão aí? Glória a Deus? Estamos tendo problemas aqui com a vizinhança por conta do som. Estamos trabalhando para melhorar isso. Creio que nós vamos conseguir. Amém? Você que pode, irmãos, já quero falar, é chato falar isso de antemão, mas você que pode, nos ajude continuando sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, para que nós possamos arrecadar o dinheiro necessário que falta para terminarmos a obra aqui na igreja. Temos que colocar as portas de vidro ali, que já vai diminuir um pouco no vazamento do som para a área externa. Temos que fechar lá em cima também, para que vaze o menos de som possível para a casa dos vizinhos. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do Eterno. Você que pode, abrir a sua Bíblia no livro de Números. Números. Bemidbar. Ou Bamidbar. Você que pode também, coloque seu celular no modo silencioso, para que nada venha atrapalhar o seu culto, nem o culto do seu próximo. Amém? Não se esqueça disso. Deixa eu ver, está todo mundo de máscara hoje bonitinho, tapando o nariz. Quem não está de máscara, coloca. Amém? Bemidbar. Números, capítulo de número 1. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Existe alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Todo mundo da casa? Então quem é da casa já sabe que a palavra, em reverência à palavra, tem que ficar de pé, não é? Então vamos colocar em prática os bons usos, os bons costumes que a igreja tem. A reverência com o Eterno é um dos principais, então, né? Tem coisa que não precisa pedir, igreja. Acabou o louvor, não precisa esperar ninguém pedir para você bater palma. Está com vontade de aplaudir? Pode aplaudir. Fica com receio de errar, não. Fica com receio de errar, não. Com medo de eu vou bater palma sozinho. Fica com medo, não. Deixa Deus te usar, querido, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Diz o seguinte. Eita, estava caindo aí. Então, Yahweh falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, e no segundo ano após a saída da terra do Egito. E disse o Senhor: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel, de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrareis, segundo os seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Amém? Somente até aqui você pode sentar glorificando o nome do Eterno. Glorificado e agradecido seja o nome do Eterno. Querido Deus e Eterno Pai, em nome de Yeshua, nosso Messias, me coloco diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente pedindo perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, transgressões. Se porventura ainda não fizemos isso, Senhor, em meus louvores, que o Senhor possa nos perdoar agora, Pai. Porque sabemos que o pecado é a única coisa que faz separação entre nós e a Tua presença, Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor possa continuar bradando aqui nesse lugar. Nós já conseguimos sentir a Tua presença. Que a Tua presença não saia das nossas vidas, Pai, nem desse lugar, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando a nós, Pai, e que eu possa ser usado nessa noite como ferramenta, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Que não sejam as minhas palavras, Pai, que sejam as Tuas palavras aqui nesse lugar. Que a Tua quevode, que o peso da Tua glória venha sobre nós, Pai, nesse lugar, de uma maneira sobrenatural. É o que te pedimos em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. A igreja diz? Amém. Irmãos, quem está com frio aí? Ninguém? Todo mundo bem aquecido? Está com frio, Livinho? Eita, nós, hein? Mas lá onde você trabalha é quente, né? É forno, de padaria, essas coisas, né? Glória a Deus. Você já agradeceu a Deus, irmão, pela oportunidade de estar aqui nessa noite? Já agradeceu? Parece que a igreja está meio triste.
lá, não interage com a gente. Vocês estão vivos, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glorifique mesmo o nome desse Deus. Sabe, igreja, engraçado que no sábado aconteceu algo inusitado aqui nesse lugar. Sábado era para nós sermos estudados pela manhã a porção de Bemidbar. Só que por intermédio divino, o pastor Rafael estudou um livro à frente. Estudou Devarim. E foi um ensinamento tremendo, irmãos. E aí à noite ele trouxe a palavra de Bemidbar, explicando o que falava o que fala no livro de Bemidbar. E Deus começou a falar comigo a respeito de quando que nós aprendemos algo e quando nós temos que retroceder naquilo que nós aprendemos e revisar aquilo que aprendemos. E aí eu fui buscar, fui pesquisar. E achei um estudo tremendo de alguns livros que eu ganhei do pastor Rafael faz um tempo. Ele estava lá em casa, fazia uns dias já, faz um tempinho já. E é um ensinamento tremendo que eu espero que, assim como Deus falou comigo, Ele possa falar com você nessa noite, amém? Amém. E aí vamos entender aquilo que Deus falou nessa noite, recapitulando algumas coisas. Se nós pararmos para analisar, a palavra do Eterno ela é viva, poderosa e eficaz, sim ou não? Sim. Ela é forte, ela é poderosa, ela nos ensina o caminho no qual o Eterno quer que nós venhamos a traçar, venhamos a caminhar. E aí Deus começou a mostrar ali através daquele estudo, como que o livro dele, a palavra dele, os livros, tratam conosco de diversas maneiras. Se nós analisarmos o livro de Bereshit, vamos lembrar algumas palavras anteriores até chegar no livro de Bemidbar, de Números. Em Bereshit nós vimos a criação do universo, o homem, o pecado e o rompimento do relacionamento com Deus pela primeira vez. Quando que o homem rompe aquele relacionamento com o Eterno. Deus fala do estado natural do homem no Éden e da saída dele pelo livre-arbítrio. Já começa a tratar com diversos assuntos conosco. Deus ali ele revela seus princípios. Deus mostra o início da humanidade, a justiça de Deus e o juízo por meio de Noé. Se nós pararmos para analisar, o primeiro juízo estabelecido na humanidade acontece através de Noé, através de Noa, através do dilúvio. Ali acontece o primeiro juízo. Deus também ali no livro de Gênesis mostra a escolha do povo. Deus queria um povo hebreu. E nós que já somos da casa já aprendemos o significado da palavra hebreu. A palavra significa ivri, aquele que atravessa. Ou seja, Deus já começa a mostrar diversas coisas. Eu já comecei a viajar na palavra do Eterno. Deus começou a mostrar que Ele escolheu um povo para atravessar. Mas atravessar o quê? O que devemos atravessar? O que aquele povo deveria atravessar? Muitas das vezes nós chegamos na igreja e por atos já internados dentro de nós, ligamos o automático. E às vezes esquecemos de perceber as ricas oportunidades que Deus nos dá. Esquecemos de agradecer a Deus pelo fôlego de vida que foi nos dado hoje. Esquecemos de olhar tudo aquilo que nós já vivemos e onde que o Eterno quer que nós chegamos. E eu comecei a pensar nisso e falar, meu Deus, Deus escolheu um povo e criou um povo hebreu. Um povo que atravessa, mas atravessa o quê? Sabe, igreja, nós muitas das vezes vamos ter que atravessar diversas situações. Atravessar desertos, atravessar tempestades, atravessar mares. Mas o que já nos deixa assim felizes é sabermos que nós temos o exemplo de que aquele povo ele atravessou. E assim como aquele povo atravessou, você também vai atravessar. Deus não escolheu pessoas para chegarem e pararem no meio do caminho da travessia. Deus escolheu um povo que atravessa. Não escolheu um povo que paralisa, que é paralisado, é um povo que atravessa. E Deus já começa a falar com pessoas aqui nessa noite. Ei, por que você paralisou? Por que você parou de fazer aquilo que eu lhe ordenei a fazer? Uma coisa eu já te posso garantir, que nada na nossa vida é fácil. E quando você escolhe caminhar com Deus, aí que fica mais difícil ainda. Porque quando não caminhávamos com Deus, não tínhamos algo para seguir.
tudo aquilo que fazíamos estava certo. Só que agora, quando escolhemos seguir a palavra de Deus, nós temos um direcionamento que muitas das vezes vai contra aquilo que nós gostaríamos. Quem não gostaria de estar hoje, nesse momento, deitado em uma cama quentinha, assistindo um filme, tomando uma bebida quente que você gosta, não sei, um leite com chocolate, um café com leite, um chá, comendo uma pipoca deliciosa? Quem não gostaria de estar agora fazendo isso? Ou comendo aquilo que você mais gosta, não sei. Tenho certeza que se fosse para você escolher, você escolheria fazer isso. E a sua carne hoje gritou para você fazer isso, para você não vir. Mas algo te trouxe até aqui. Algo mais forte do que você te trouxe até aqui nessa noite. Já começamos o culto com uma palavra poderosa. Aquilo que colocou o profeta de pé, o que foi? Alguém prestou atenção no começo do culto? O que colocou o profeta de pé, igreja? O Ruach do Eterno. Assim como ele fez com você nessa noite. Te colocou de pé, te trouxe aqui nesse lugar, para que você ouvisse essa palavra nessa noite. Por isso preste atenção. Eu espero em Deus que você consiga entender da mesma maneira que Deus colocou para mim. Então ali naquele momento Deus escolhe Abraão, e aí um plano de redenção começa a acontecer. Se inicia ali o plano perfeito propriamente dito. Deus revela o conceito de aliança, não de uma religião, para a humanidade. Deus começa a falar a respeito de alianças para o homem. Ele ainda não havia estipulado religião, e Deus não estipula religião. E vamos entender um pouquinho mais para frente. E aí vem o livro de Shemot. O livro de Shemot mostra Moisés, o grande libertador e legislador da Torá. E Deus começa a trabalhar ali. Deus primeiro ele tira o povo dali. Através de quem? De Moisés. E Deus continua ali conhecendo o povo, e o povo começa a conhecer a Deus. Nós sabemos que o povo foi levado cativo para o Egito. E ao se tornar cativo, o povo vai para o Egito pela escassez que Israel enfrentava. E ali eles se tornam prisioneiros do faraó. E ao se tornar prisioneiros de faraó, eles esquecem que Deus existe. Começam a se passar gerações, e as gerações que estão chegando, eles não conhecem o Deus assim como o povo conhecia, na época de Abraão, de Isaac. Então Deus tem que resgatar o povo e mostrar quem Ele é. Então começamos a conhecer Deus nos segredos do Sinai, e Deus começa a apresentar ao povo a lei. Se querem ser chamados de meu povo, sigam as minhas instruções. E Deus começa a apresentar a lei. Nós vemos aqui também no livro de Shemot que a Torá é uma manifestação da misericórdia de Deus, que escolhe um povo, confia nele e entrega a responsabilidade de manter e guardar as suas leis. Foi responsabilidade do povo hebreu de fazer isso. Deus confia àquele povo toda essa instrução, todas essas leis. As leis são divididas pelo seguinte: por mandamentos, estatutos e ordenanças. E isso daí são o que para a nossa vida? São bênçãos do Eterno. Através desses mandamentos, estatutos e ordenanças, nós conseguimos ver a glória de Deus, conseguimos manifestar o reino de Deus aqui na terra. Conseguimos manifestar a vontade do Pai em um mundo cheio de corrupção, em um mundo já corrompido, em um mundo já entregue a Satanás. Porque se nós olharmos e pararmos para analisar, as pessoas têm vivido do seu modo, ao seu bel prazer, esquecendo daquilo que nos foi dado como presente, como herança, que é a palavra de Deus. E cada um tem vivido a sua maneira, segundo a sua vontade, e se esquecido daquele que criou tudo, daquele que tudo criou. Então a humanidade está caminhando de mal a pior. Só que se seguirmos aqui ao que a palavra de Deus nos ordena, vamos conseguir manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Conseguiremos ser espelhos para as nações. Cada um de vocês tem a responsabilidade de refletir a glória de Deus aqui, nessa terra. Nós vamos entender um pouco mais adiante. Nós vamos ver que a Torá, as leis de Deus, elas nos trazem, além de tudo, qualidade de vida. Ela restaura as áreas imperfeitas do nosso caráter. Outrora nós éramos mentirosos, a palavra de Deus vai nos instruir a respeito da mentira.
Nós éramos roubadores. A palavra de Deus nos instrui a respeito do roubo. Tudo quanto é desvio de caráter, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, para nos instruir, para nos mostrar o plano perfeito de Deus para a nossa vida. Então, se nós pararmos para analisar, as leis da Torá alinham os nossos pensamentos ao pensamento supremo do Eterno. Aquilo que o Eterno visualizou e vislumbra para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a nossa vida, está escrito aqui na Torá, nas leis do Eterno. Então nós vamos ver que esse livro, ele revela a beleza ainda do seu tabernáculo. A beleza que era o tabernáculo do Eterno, tipificando ainda a pessoa do seu próprio filho, Yeshua, que viria 1000 anos mais tarde para tabernacular em nossos corações. Nós sabemos que Yeshua também é a manifestação da palavra. Então, se Yeshua tabernacula em nossos corações, sinal que a palavra de Deus está gravada em nosso coração. Ou pelo menos é para estar. Por muitas das vezes nós erramos e desviamos do caminho, mas glorificado seja o nome do Eterno, que a expiação de nossos pecados já foi pago lá no Calvário. Então vamos conseguir. Eu espero que você esteja acompanhando, igreja, em nome de Jesus. E aí chegamos no livro de Vaikra. No livro de Vaikra, o Eterno continua ensinando e detalhando as leis. Agora ele começa a detalhar as leis dele. Deus mostra o papel do sacerdote, os tipos de sacrifícios que eram feitos naquela época, a importância do princípio do derramamento de sangue para a remissão dos pecados, a importância que se tinha para fazer tal expiação. Vai abordar também as leis alimentares, a instrução das festas bíblicas, o ano sabático, as leis do resgate e os votos. É o estabelecimento da primeira aliança. O plano final para a redenção do homem continua sinalizando e apontando para Yeshua, o nosso Redentor, mostrando o passado, o presente e o futuro. Nenhum outro livro, irmãos, nenhuma outra religião mostra um Deus vivo ensinando seu amor e seu desejo de resgatar o homem para o Éden novamente. Pode pesquisar lá fora, pode pesquisar onde você quiser, mas não há nenhum outro livro que mostre a vontade de Deus tão perfeito e tão agradável como esse, mostrando um Deus que tem um plano de salvação e de resgate para todos aqueles que nele acreditam. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender o tamanho o amor desse Deus pela nossa vida? E que muitas das vezes nós erramos com esse Deus, falhamos com esse Pai maravilhoso que nós temos. E aí chegamos, igreja, no livro de Números. No livro de Números, Deus continua a sua revelação, já nos ensinando nos primeiros capítulos a importância de estruturar e organizar as tribos. A caminhada pelo deserto precisa continuar. A terra prometida, inimigos e dificuldades virão, desafios precisam ser vencidos. E Deus começa a trabalhar isso no livro de Números. Olha só que interessante. Deus começa ali a dar estratégias de guerra que precisam ser estabelecidas para garantir vitórias e segurança no alcance do alvo. E qual que era o alvo do povo naquela época? A terra prometida. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é o seu alvo? O que você veio buscar aqui nessa noite? O que você veio buscar para a sua vida? O que você tem estabelecido para a sua vida? Ou será que você só veio para cumprir uma tabela? Para cumprir algo que já está no automático? Ah, domingo tem culto, eu vou para a igreja. Mas será que nós, igreja, estamos entendendo com quem nós estamos lidando? Com quem nós estamos tabernaculando? Com quem que nós dirigimos as nossas orações? Às vezes nos falta isso, não é verdade? Hoje nós conseguimos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar, sim ou não? Creio que todos nós sentimos. E é algo fantástico, é algo bonito. E algumas pessoas são tão cheias da presença de Deus, que começam a falar palavras que fogem da nossa compreensão. E é algo bonito de se ver a manifestação da presença de Deus. Mas eu tenho certeza, igreja, que isso não é nem 0,1% daquilo que a presença de Deus pode fazer. Aleluia, glória a Deus.
E eu tenho certeza que Deus, quando nós entendermos isso, aí sim Ele vai começar a derramar a presença dEle de uma maneira sobrenatural, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Eu tenho certeza disso, igreja. Eu senti isso hoje fortemente no meu coração. Sabe quando eu admirava os irmãos ali que estavam cheios da presença de Deus? Deus falava comigo: isso não é nem um terço do que eu tenho para fazer. Isso não é nem 1% daquilo que eu tenho para fazer, aquilo que eu quero fazer. E Deus já começou a trabalhar de uma maneira sobrenatural nesse culto, que a palavra de início foi uma palavra tremenda. Os louvores foram fenomenais. E eu tenho certeza que essa palavra, irmãos, vai mudar a nossa vida, quando entendermos aquilo que Deus quer nos mostrar nessa noite. Voltando aqui, irmãos, o povo tinha um alvo: estabelecer um povo escolhido na terra prometida, formando e consolidando a nação de Israel. Para isso, Deus ordena a Moisés a levantar o censo das tribos, contando todos os capazes de sair à guerra. Não eram os capazes de andar, não eram os capazes de se rastejar, não eram os capazes de cantar, eram os capazes de ir à guerra. A palavra de Deus, ela nos mostra diversas vezes que Deus escolhe pessoas para ir à... Para onde que Deus escolhe pessoas para ir, irmãos? Para onde? Para a guerra. E por que em meio à guerra você pensa em desistir? Por que no meio da luta você pensa em parar? Não é hora de parar, igreja. Perceba que o povo vai enfrentando dificuldades, como nós vimos aqui um resumão. O povo vai enfrentando dificuldades e Deus vai mudando as dificuldades. E através das dificuldades, o povo vai conhecendo quem é Deus. E Deus vai manifestando os seus atributos, para que o povo os conheça. Consegue entender isso, irmão? Exatamente isso. Não é hora de você parar. Eu não sei se você que está me assistindo pensou em parar. Em meio a esse momento de pandemia, muitas pessoas desistiram da caminhada. Muitas pessoas se entregaram aos antigos vícios, a vida antiga que levava. Mas Deus nessa noite Ele quer te resgatar. Ele quer resgatar você que está assistindo aí. Eu não sei você que está assistindo no YouTube. Eu tenho uma experiência de vida fantástica com um vídeo no YouTube. Uma vez eu vi um vídeo, eu e minha esposa estávamos vendo um vídeo, um pastor chamado Yosef Akiva, não sei se você já ouviu falar. E ele estava pregando em Gideões e era um vídeo gravado. E esse vídeo dizia o seguinte: dentro de 50 dias você vai obter algo muito grande de Deus. Isso chegou na nossa vida. Então não importa se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo na gravação. Sabe que a palavra de Deus ela é poderosa para te alcançar onde você está. Não importa qual tempo, não importa qual período, não importa se é dia, não importa se é noite, não importa se é madrugada. Se você está ouvindo essa palavra, Deus está falando com você. E Deus não quer que você desista, Deus quer você de volta no caminho dele. Deus quer você, querido. Vamos continuar nessa reflexão, irmãos, em nome de Jesus. Para pensar agora na similaridade que tem tudo isso que nós vemos aqui, que nós vimos, que nós observamos aqui. A existência desses livros aqui com a nossa conversão espiritual, com o nosso começo da caminhada. Quero que você preste atenção. Abra aí a sua Bíblia no livro de João. João 15, versículo 16.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Já é na Brit Hadashah, a nova aliança. Novo Testamento, melhor dizendo, os mais habituados. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos acharam? Amém? Mas não lê ainda não. Vamos analisar aqui. Livro de Gênesis, Bereshit, mostra uma escolha. Quando você escolheu esse caminho, essa caminhada, quando você escolhe, quando nós escolhemos a nossa conversão em Yeshua, teve também um Bereshit, um princípio. Estávamos vivendo do nosso jeito, da nossa maneira. Alguns usando drogas, outros nas bebedeiras, outros nas noitadas, nas loucuras, no roubo, na prostituição. Estávamos vivendo a nossa maneira. E aí escolhemos viver a maneira que Deus quer. E ali Deus começa a trabalhar na nossa vida. Então, a partir da nossa escolha, temos um Bereshit, um princípio, um início de caminhada. E aí, João 15,16 diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Irmão, eu não sei se você conseguiu entender essa palavra, mas você consegue imaginar a própria transfiguração da palavra de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Você foi escolhido. Amém. Olha para essa pessoa bonita que está mascarada aí do seu lado. Diz o seguinte para ela: você foi escolhido. Você consegue imaginar isso, igreja? Sabe, tem hora que eu dou uma viajada com as coisas de Deus. Eu começo a pensar que para tudo que Deus criou, foi necessário somente usar as palavras. Mas para o homem, Ele moldou com as suas próprias mãos. Aleluia. Você consegue entender isso, igreja? De tudo aquilo que é mais sagrado que está nos céus, querubins, serafins, anjos, arcanjos, de tudo aquilo que é mais sagrado que está nos céus, Deus não colocou a mão. Mas em você, Ele te moldou com as próprias mãos. E aí, vem uma palavra como essa, que além de te moldar, Ele ainda te escolheu e falou: ó, esse aqui é meu. Glória a Deus. Essa aqui é minha. Glória a Deus. Eu não sei se você consegue ver o carinho e o cuidado desse Deus para a sua vida. Eu não sei se você consegue enxergar isso que Deus quer te mostrar hoje, nessa noite. Eu não sei você, mas eu consigo sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. E Deus está tratando com pessoas aqui nessa noite. Quem sabe você tem se sentido tão desvalorizado, tão desvalorizada. E aí vem uma palavra como essa: fui eu que te moldei, fui eu que te formei, e não contente, fui eu quem te escolhi. Foi o próprio Eterno quem te escolheu, te trouxe aqui nessa noite. Foi Ele que te colocou de pé. O que você mais quer para lutar e vencer nessa noite? O que você mais está esperando para sair daqui desse lugar, voando na presença de Deus? Consciente de que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida é permissão do Eterno.
Você já viu Deus desamparando alguém? Você já viu o Eterno deixando alguém na mão? Eu não sei se você sabe, mas no mundo de hoje, onde existem bilhões de pessoas, diversas nacionalidades, diversos idiomas, Deus nessa noite Ele escutou a sua oração. Ele escutou aquilo que você pediu quando ninguém mais estava ouvindo, quando estava só você e Ele. Ele escutou. A palavra escolha, igreja, é uma palavra muito importante. É uma palavra-chave para que você possa entender o ministério e os propósitos que o Altíssimo tem para a minha e para a sua vida. Até quando você vai fazer escolhas ruins? Até quando você vai escolher para cabeçadas? Se a própria palavra do Eterno já te dá instruções e você conhece. Até quando você vai continuar nisso? Você vai entender aquilo que Deus quer para a sua vida ainda até o final dessa palavra, em nome de Jesus. Não é me achando não, igreja, mas eu sinto que Deus está falando poderosamente com pessoas aqui nessa noite. No livro de Êxodo, Shemot, você vai entender aqui que no livro de Shemot há uma libertação de. Mostra que não adianta você ser somente escolhido. Se você não for liberto das prisões que o pecado traz, de nada adianta você ser escolhido por Deus. De nada adianta Deus te escolher. E Ele escolheu. Só que necessário é que você se liberte de si mesmo. Que você se liberte das prisões que o pecado que você cometeu lá atrás ainda te persegue. Necessário é que você esqueça das coisas que para trás ficaram. Aquilo que já passou, já passou. Não tem como mais voltar atrás. Mas se você escolher ser liberto, Deus já começa a mudar a situação da sua vida hoje, agora, nesse instante. Aleluia. Se você é escolhido, irmão, você não pode continuar amarrado, preso nas suas próprias paixões carnais. Você foi escolhido, mas continua fazendo aquilo que você fazia lá atrás. Você foi escolhido, mas não dá oportunidade da palavra entrar dentro de você e te mudar, te moldar do jeito que Deus quer. E Deus está te falando, está na hora de mudar. Está na hora de você se abrir para a minha palavra. Ei, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você me conheça. Mas eu preciso que você se liberte disso. Quando Deus, Ele te pegou, Ele te libertou de você mesmo. Então nessa nova etapa de vida, livre da escravidão e do pecado, e para que você possa preservar, irmão, essa graça alcançada, é necessário que você aprenda a Torá, a palavra de Deus. É necessário que você aprenda essa palavra, essa instrução divina, a palavra viva, a manifestação do reino dos céus aqui na terra. A própria oração do Pai Nosso deixa isso muito claro. Venha a nós o teu. E como que é manifesto o reino de Deus aqui na terra? Através da palavra, através dos ensinamentos. Quanto tempo você tem dedicado a aprender a palavra de Deus? Quanto tempo você tem se dedicado?
No livro de João 8,36 diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que mais você espera? Deus já começou um plano maravilhoso na sua vida. Só que às vezes você escolhe retroceder, você escolhe andar para trás. Irmãos, se retroceder é apenas para olhar onde você estava e onde Deus já te deixou, mas não volte a fazer aquilo que você praticava. Não volte a fazer as coisas que você fazia. Se você for analisar, entraremos no livro de Levítico, no livro de Vaikra. Aí mudamos de libertação de libertação para. Libertação para. Agora Deus quer nos ensinar, igreja, que não podemos permanecer na etapa anterior, sendo libertos e livres. Já viu aquelas pessoas que começam na caminhada, aí dão um início. Depois disso, Deus vai e os livra dos pecados. Só que ela vai e volta tudo de novo. Escolhe se sujar mais uma vez. Escolhe voltar a fazer tudo o que fazia. O livro de Vaikra vai nos mostrar que Deus não quer que nós estejamos nesse ciclo vicioso. Sou cativo, sou preso. Aí Deus vem e liberta. Aí você fica livre. Aí depois você mesmo volta com suas próprias pernas. Se torna cativo de novo. Aí Deus vem e te liberta. Te deixa livre. Está na hora de ser livre para. Para quê, igreja? Para que Deus deseja essa liberdade para mim e para você? Para que Deus deseja essa liberdade para nós? Só há sentido nessa liberdade, igreja, se for para servir a Ele. Lembra das palavras que o pastor Rafael trouxe anteriormente? Quando uma pessoa era liberta e ela escolhia servir, ela recebia uma marca na orelha mostrando que ela escolhia servir aquele Senhor. Quem aqui escolheu servir ao Eterno? Você já tem a marca, igreja. Você já tem a marca da servidão. Já foi te dado o acesso através do sacrifício do Messias. Hoje você tem esse acesso, e um livre acesso. Eu quero te trazer à memória que nasceram sacerdotes e morreram sacerdotes sem nunca nem pisar no Santo dos Santos. E você tem a oportunidade de pisar no Santo dos Santos a cada culto. Sacerdotes que dedicaram a sua vida à palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, a viver para Deus. Não tiveram a rica oportunidade que nós temos na nossa geração, esse livre acesso a Deus, à presença de Deus. Era a maior honra, a maior glória de um sacerdote ser o escolhido a entrar no Santo dos Santos. E eles se guardavam, se santificavam, se dedicavam. E muitas das vezes nós esquecemos de fazer isso, de nos dedicar, de nos comprometer. Esquecemos que Deus nos libertou para que nós escolhamos o servir. Com o nosso livre-arbítrio, nós venhamos escolher a servir a Deus. Então, nessa nova etapa, a nossa libertação só existe para se nós venhamos trabalhar para Deus. Mas como que nós vamos servir a Deus se estivermos ainda presos em nós mesmos? Presos nas nossas concupiscências, nos nossos deleites, nas nossas paixões. Quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar no encontro com Deus sabe como é. Quando uma pessoa vai trabalhar e não está preparada para trabalhar, o trabalho que essa pessoa dá. Por isso necessário é que você venha entender, igreja. Se você está aqui nessa noite é porque Deus quer um compromisso verdadeiro com você. Ele já fez a parte dele.
Ele já deu a instrução. Já mandou o cordeiro para o sacrifício. O que está faltando é nós fazermos a nossa parte. De entendermos que Deus, Ele quer de nós somente a obediência. Que Deus quer de nós um coração contrito e quebrantado que o ama. E como você tem demonstrado o seu amor para com Deus? Tem lido a sua palavra? Tem buscado a sua presença? Ou será que você tem tratado cada culto como mais um culto? Eu vou lá, é mais um culto. Sabe, igreja, nós temos que criar um senso dentro de nós. E quando viermos aqui, independente se é quarta, se é sexta, se é sábado, se é domingo, nós não viemos para mais um culto, nós viemos para o culto. Porque nós não viemos falar com qualquer Deus, nós viemos falar com Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Nós viemos falar com aquele que tem o poder, todo o poder está nas mãos dele. E ele te chama de filho. Consegue entender isso? Mesmo errando, mesmo dando nossas cabeçadas, Ele ainda nos chama de filho. Não vou falar com aquela vozinha daquele pastor, não. Ele te chama de filho. Vou te falar para que você venha entender verdadeiramente que Deus te chama de filho. Será que nós temos o tratado como pai verdadeiramente? Necessário é que nós venhamos a mudar a igreja. O sacrifício de Yeshua nos libertou do peso do pecado. E agora nos conduz à liberdade. Para que nós venhamos a dar bons frutos. Para que nós venhamos a dar bons frutos. Para que agora na palavra de Deus, nós somos enxertados na oliveira, através do sacrifício de Yeshua. Outrora nem povo éramos. E agora que somos, temos que lidar com a palavra de Deus, assim como o povo de Deus lida. Não do nosso jeito, da nossa maneira. Agora você tem liberdade para servir. Você foi liberto para servir a Deus. Não há propósito em nossa vida se não for para servir a Deus. Quem sabe você tem buscado uma vida financeiramente boa, mas de que adianta se a presença de Deus não estiver com você? Quantas pessoas públicas, que eram ricas, de muitos bens, de um patrimônio considerável, mas que ceifaram a própria vida, que se mataram. Quem se lembra do caso do Chorão, Champignon? Recentemente aquele ator da Globo lá que fazia o seu Xalita, esqueci o nome daquele tiozinho, era muito engraçado. Quantas pessoas mais nós não ouvimos falar que tiraram a própria vida? E o que adiantou com o dinheiro que tinha? Só serviu para dar briga na justiça. Por isso não adianta ser dono de muita riqueza, se a presença de Deus não estiver com você. Em Romanos 7, versículo 6 diz o seguinte: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não caducidade da letra. Mas, irmão, você acabou de falar da lei, agora não é para estar na lei? Entenda o contexto que esse versículo nos diz. O que a letra da lei dizia? Se pecamos, temos que pagar pelo nosso pecado. Vou dar um exemplo aqui, o pecado de adultério. Quem se lembra do caso da mulher que foi pega em adultério? O que eles queriam fazer com ela? Apedrejar. Graças a Deus que Yeshua era um bom conhecedor da Torá. E lidou com a situação através da lei. Aquele que não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Se fôssemos viver a letra da lei,
não estaríamos nenhum de nós aqui nessa noite. Mas pela graça do sacrifício de Yeshua, hoje nós temos essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Por isso é necessário entendermos a palavra de Deus, irmãos. E aí entramos no livro de Números. Números é um livro que, espiritualmente falando, ele começa dando instruções. Primeiro, nos estruturar. O livro de Números é um verdadeiro manual de instruções que irá preparar o cristão para lutar, vencer e produzir muitos frutos do Espírito. Quem aqui quer lutar? Ninguém quer lutar, né? Mas quem quer vencer? Ninguém quer vencer também? Então vamos parar de pregar. Essa igreja aqui ninguém quer nada com nada. Ninguém quer lutar, ninguém quer vencer. Então pode ir para sua casa, de televisão. Quem aqui quer lutar, igreja? Quem aqui quer vencer, igreja? Necessário é nós entendermos essa palavra. Depois que somos livres do pecado, depois de sermos livres para servir, agora está na hora de você ser estruturado, fortalecido para enfrentar o inimigo. São principados e potestades. E resistirmos ao mundo das trevas. Primeiramente no livro de Números, Deus separou alguns por cabeça para estruturar as famílias e começar assim individualmente no coração de cada um, na alma e depois na família. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que foi por acaso que você está aqui nessa noite? Que você foi chamado? Que você foi escolhido? Deus te chamou, Deus tem um propósito na sua vida. E hoje Deus começa a mostrar que Ele começa a te estruturar para que você seja um cabeça e não cauda. Para que você seja o cabeça da sua família. Que através da sua vida você venha mudar a família que você tem. Que você venha mudar a situação que você se encontra. Por isso que Deus começa a te estruturar. Deus começa a te dar estrutura para que você venha enfrentar as dificuldades. Imagina só se Deus te livra, Deus começa, você escolhe andar com Deus, escolhi. E Deus te coloca no quebra-pau. Deus te coloca nas dificuldades. Você não iria resistir, nenhum de nós iríamos resistir. Mas pode perceber que no início da nossa conversão, tudo são flores. O louvor erra 300 notas. Você nem percebe. As meninas da dança trupica e cai. O menino da dança erra o tempo. Você não está nem aí. Você não está olhando para isso. Olha aí. Você não está nem aí. No início da conversão é tudo assim. Porque quando você escolhe caminhar com Deus, Deus não te coloca nas batalhas. Deus não te coloca nas guerras difíceis ainda não. E Deus começa te libertando, Ele te liberta. Te liberta de você mesmo. Muitas das vezes, você pecava. E às vezes Deus já te tirou disso. Só que dentro de você fica martelando ainda algumas coisas. E Deus te mostra, meu, para com isso. Essa fase já passou. Vamos embora. E aí você começa a querer servi-lo. E aí surgem as batalhas. Só que na hora que chega na batalha você quer parar. Você quer desistir. Só que Deus não te quer desistindo. Deus não te quer um perdedor, Ele faz de você um vencedor. Deus faz de você um vencedor. Por isso que vem as batalhas, que vem as guerras. Para que você possa olhar e falar, eu lutei e eu venci. Não, eu lutei e eu perdi, eu lutei e eu venci. Está na hora de você começar a entender que se você está lutando, está difícil, irmão. Por mais difícil que esteja a caminhada, não deixe de lutar. Irmão, você não sabe a situação que eu estou enfrentando na minha casa. Não sei.
Se eu não puder te ajudar, eu também nem quero saber. Mas assim como eu falei no começo desse culto, existe um Deus, que Ele é todo poderoso. E esse Deus, Ele escutou a sua oração no seu momento de angústia. Até mesmo quando não saíam palavras de dentro de você, mas saíam gemidos inexprimíveis. Quando estavam saindo gemidos inexprimíveis, Ele ouviu. E Ele manda te dizer nessa noite que Ele, não importa se tem microfone ou não, mas aquilo que Deus manda falar é que independente, irmão, independente da sua situação, Ele é com você. Aleluia. Glória a Deus. Ele é com você. O Midrash vai nos ensinar o seguinte. Eu não quero o microfone mais não, já parou 2 vezes. Os israelitas, irmãos, conservam-se em tribos e famílias desde o tempo em que moravam no Egito. O Midrash diz que a preservação da pureza familiar, os nomes e a língua foram as 3 causas pelas quais os israelitas foram redimidos do Egito. A família ainda é a máxima instituição do judaísmo. A família é uma instituição divina, segundo o Midrash. O agir de Deus, igreja, visa primeiramente o indivíduo, para depois o coletivo. Por isso que Deus, Ele te escolheu e começou a tratar com você no particular. Por isso que Deus te escolheu e começou a tratar com você. É por isso que você não entendia, vou tirar daqui senão eu vou tropeçar. É por isso que você não entendia quando você começou na caminhada e aqueles que eram da sua família, que estavam lado a lado com você, começaram a te atacar. É porque Deus já começou o plano com você. E Satanás é astuto. Muitas das vezes ele vai usar pessoas próximas de você. Vai usar pessoas próximas a você para falar palavras que te ferem, para que você escolha retroceder. Mas a palavra de Deus nessa noite veio te confrontar. Veio para falar, por mais que você esteja tomando pancada, está vindo pancada de cima, pancada de baixo, pancada de um lado, pancada do outro. Não desista, porque é Deus quem te sustenta. Não desista, porque é Deus quem te liberta, é Deus quem te libertou, foi Deus quem te sustentou, e é Ele quem está com você nas suas lutas, nas suas guerras. Você acha que Ele te chamou para quê? Para libertar só você? Não, Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Por isso que as coisas não estão fáceis para você. Por isso que está difícil o celeiro na sua casa, está. É porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Você vai chegar um dia e olhar para trás e falar, um dia esse armário estava vazio, mas eu lutei, eu prevaleci, eu venci porque Deus me sustentou. Quem sabe você tem que se desesperar. Quem sabe por um momento você até pensou em murmurar. Você reclamou. E sem você perceber, você disse que Deus não sabe trabalhar. Mas Deus, Ele diz o seguinte para você nessa noite: não é que eu não sei trabalhar não, filho. É que você ainda não está entendendo os planos que eu tenho para a sua vida. Você não consegue ver os planos que eu tenho para você. Nenhum dos homens citados na Bíblia tiveram uma vida fácil. Por que que você, o bonitão, a bonitona, quer ter? As dificuldades, elas vão existir, mas para que você cresça. O povo de Deus precisa voltar à palavra, a Torá, o Evangelho. Segunda Crônicas diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você consegue entender que aqui tem um se, que dá a entender de condição? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Você já fez isso nessa noite? Quem aqui já fez isso nessa noite em nome de Jesus? Levante sua mão. Se você já fez isso, saiba que nessa noite Ele está sarando a sua terra. No livro de Números, ainda não sei se vai dar tempo. Deus tem um objetivo muito grande. Em nomear os príncipes das tribos, era para qualificar a tribo. Assim o líder, ele passava por uma habilitação para a guerra, sendo adestrado para a batalha. Da mesma maneira, nós como cristãos devemos, na medida em que vamos adentrando a presença de Deus, buscar a qualificação. Deus não te chamou para você continuar o mesmo. Deus te chamou para que você seja qualificado a vencer, qualificado a guerrear, qualificado a liderar pessoas. Deus fez o coletivo através da sua vida. Precisamos passar por um processo de reestruturação pela palavra, que salva, que restaura, que gera em nós aquilo que precisamos que seja gerado. O seu nome escrito no livro da vida, o seu retorno ao Éden. Isso daí, igreja, tem que trazer uma responsabilidade dentro de você. Um compromisso de transparecer a glória de Deus. Um compromisso de transparecer a quevod, o peso, a essência de Deus. Você já parou para imaginar que a glória de Deus, ela habita dentro de você? Eu não sei se você está entendendo, mas é a glória de Deus. Eu não estou falando de qualquer Deus, não, estou falando do próprio Deus, do Deus poderoso. E é seu dever, é sua obrigação transparecer essa glória. Você tem transparecido a glória de Deus nos seus atos, na sua dança, no tocar dos seus instrumentos, na sua vida? Quando você abre a boca para louvar, não estou falando só aqui do pessoal do louvor, não, você também. Você tem buscado transparecer a glória de Deus? É necessário isso, irmãos. Entenda uma coisa, igreja, eu vou encerrar por aqui, não vai dar tempo de tratar o resto. A qualificação, ela gera em você uma habilitação. Irmãos, eu não sei se você está entendendo essa palavra. Mas quando Deus ele te qualifica, Ele te habilita para que você seja um tabernáculo vivo da presença de Deus. A coisa mais linda é você olhar uma pessoa quando ela está cheia da presença de Deus. Assim como nós testemunhamos alguns irmãos aqui, assim como eu falei no começo, a pessoa está tão cheia da presença de Deus que as palavras que saem da boca dela são palavras incompreensíveis para nós. Sabe por que isso acontece? Porque essa pessoa ela está habilitada. Ela passou por diversas situações que a qualificaram. Isso a habilitou a receber a presença de Deus. Você está habilitado para receber a presença de Deus nessa noite? Deus ele tem pressa na sua vida, irmão. Ele quer você de uma maneira que nem você consegue entender. Necessário é que você entenda, igreja. Deus ele está te habilitando para que você vença. Eu vou pedir a você que você se coloque de pé nessa noite.